Olá, bom dia, gente. Tudo bem? Aqui é o Daniel do Papo Católico. Estamos aqui com um programa especial, com uma participação especial, que é o Padre Tiago Machado, redentorista da paróquia Nossa Senhora do Pilar, né, Padre? Da paróquia Nossa Senhora do Pilar, mas só corrigindo, eu sou diocesano. Ah, é diocesano, eu achei que era redentorista. Ah, boa, eu achei que era redentorista. Obrigado pela correção, né? Como os redentoristas indicaram, eu achei que você era redentorista. Vamos lá, padre. Então, é diocesano da paróquia Nossa Senhora do Pilar, em Antonina, né? Antonina, diocese de Paranaguá. Diocese de Paranaguá. Hoje nós vamos falar desta grande figura aí que está atrás do senhor e que está atrás de você, que é São José, né? Pai adotivo de Jesus, um santo pai, né? Vamos dizer assim, um homem maravilhoso. Eu estou lendo um livro sobre São José, bem grosso, que tem revelações da beata Catarina Emmerich, também tem São José Maria Escrivá, de quem eu gosto muito, falando dele. Então, a conversa hoje é sobre São José. Como é que começou a tua devoção aí, Padre Tiago, com São José? Conta para nós a história aí, como é que foi? Eu sou maranhense, né? Sou nascido em São Luís do Maranhão. O Maranhão é consagrado a São José, né? O estado do Maranhão, São José é o padroeiro. E nós temos um santuário chamado São José de Ribamar. É uma cidade acima do nível do mar. Por isso que ficou o Ribamar, né? E o São José que ali nós veneramos é o São José dos portugueses, aquele chamado São José de Botas. Ah, nunca ouvi Então, falar. a história conta que estava prestes a acontecer o naufrágio, né, com uma embarcação portuguesa, e eles clamaram por São José, que se sobrevivessem, trariam uma pequena imagem àquela aldeia indígena na época, e ali levantariam uma capela. Assim começou a devoção a São José no Maranhão, né? Muito A legal. primeira igreja do Maranhão é dedicada também a São José, né? São José do Desterro. Então, a primeira igreja do Maranhão é consagrada a São José. Mas a minha experiência com São José nasce na dor, né? Nasce diante de uma enfermidade que eu adquiri e que não haveria cura, né? Segundo a medicina, que eu ficaria paraplégico, né? Que eu ficaria com uma coluna muito torta. Só que na época eu estava em dois galhos, né? Eu ia um pouco na igreja católica e ia na igreja protestante. Ah, que interessante. Nossa, não dá para imaginar, né? Não dá para Fato, imaginar, assim, não né? dá para E imaginar aí, nesse meio. após a morte do meu pai, eu fiquei na igreja protestante, né? Aquele tempo de revolta, de questionar Deus, de perguntar as coisas para Deus. E quando eu recebi o laudo médico, minha mãe disse assim para mim um dia: vá a São José de Ribamar, hoje é festa. E diga a ele que você fará uma promessa, que se ficar curado, levaria um peito de cera, né, uma coluna de cera, a São José na procissão. E eu fui. E o que me chama a atenção, né, porque assim, a fé da minha mãe é uma fé muito simples, né, mas o que chama a atenção é porque eu fui a São José pela fala da minha mãe. Então Pela eu cheguei fala da diante sua mãe e um pouquinho de desespero, né? Porque e estava. um pouquinho do desespero, mas assim, eu fui apoiado na fé dos meus pais, né? Sim, sim. Que Acho interessante. que Uma acho São que isso é muito, José de muita acho que é gente. muito importante isso, né? Esse passar da fé familiar, né? Então eu cheguei onde São José e disse assim a ele: minha mãe mandou eu vir aqui até o senhor e mandou eu dizer isso para o senhor. E aí eu fiz o sinal da cruz e fui embora. Meu Deus. A minha prece foi essa. E Não foi eu que fui era uma aonde São imagem de José. São José, era um quadro, o que estava lá? Era uma imagem, né, dentro do Era uma imagem. santuário, uma imagem, né, é uma festa imensa mesmo, né, dá mais de 100 mil pessoas, uma festa imensa no Maranhão, numa procissão dá mais de 100 mil, é 23 quilômetros de procissão, Nossa, grande. Muita gente. então, assim, a fé maranhense é muito forte em torno de São José, a fé do nordestino é muito forte na figura de São José. E aí eu peguei e falei dessa forma, então eu não criei nenhuma oração, eu fui pela fala da minha mãe. Então, ali eu disse, minha mãe mandou eu dizer isso para o senhor, daqui a um ano eu volto. E o que mexeu comigo foi que, não, eu dormi,
né? No fim daquele dia, era noite, eu já dormi e sonhei. Então, eu sou muito sensível aos sonhos. E aí eu sonhei com um homem descendo do altar, vestido com as roupas de São José. Né? Não era imagem, né? Eu não vi a imagem, eu vi um homem descendo do altar. E a minha cama se tornava uma maca. E ali ele recebeu um jaleco e fez uma cirurgia nas minhas costas. Meu Deus. Isso num sonho, né? E assim, eu falei assim, é um sonho, né? Eu vou acordar bem, vou levantar. Não consegui levantar. Nossa. Não consegui levantar porque eu sentia muita dor. Como se, de fato, eu tivesse passado por um processo cirúrgico. Uhum. Isso já quando acordou. Isso já depois de ter acordado. Isso no outro dia, quando eu acordei. E ali eu senti algo diferente, né? Então, já foi acalmando mais o meu coração. Né? E quando passou alguns dias, a dor, eu senti ainda algumas pontadas da dor, como de fato se estivesse num processo de recuperação. E aí eu fui ao médico. Quando eu fui ao médico, que fez novamente a ressonância, bateu o raio-x, né? Não havia mais nada. Meu Deus, fantástico. Desculpa, assim, padre, se você não quiser falar, ou se for algo muito íntimo, né? Mas qual que era a enfermidade, assim? Eu tinha um nódulo na coluna e um problema degenerativo. Ah, entendi. Era um tumor, um nódulo canceroso. Um nódulo na coluna, né? Que me faria ficar com aquela corcunda, né? Me faria ter... E aí a grande dor que eu sinto é que os raios-x e as cópias das imagens foram jogadas fora. Ai, que pena. Puxa. Que pena, porque era uma forma da gente também mostrar que, de fato, diante da medicina, a cura havia acontecido. Existe hoje os São Tomés, né? As pessoas mais incrédulas, né? Que precisam ver para crer. Eu fui muito assim, sabe? Muito desconfiado na minha vida, sabe? Fui muito racional, sabe, padre? Um dia nós vamos conversar, se estiver em Curitiba, eu vou te pagar um café para contar a minha história. Mas assim, para o pessoal que está assistindo, gente, algumas coisas para o pessoal aprender, padre. Gente, esse canal é para a pessoa também aprender, né? Quando a Igreja Católica fala em veneração de santo e imagem, para nós, veneração não é adoração, não é culto de latria. É só devido a Deus, tá? Porque às vezes a pessoa vai no dicionário lá, veneração, e eu vi que alguns dicionários colocam como sinônimo veneração e adoração. Por catolicismo, não. Veneração é respeito. Veneração é amor. Então, só a Deus, a Trindade, latria, a Nossa Senhora hiperdulia e aos santos culto de dulia, que é isso que o padre falou, veneração, respeito, né? E os santos, para os católicos, são modelo de exemplo e são intercessores. Também não são salvadores, também não são alternativo, né, a Jesus, de maneira nenhuma. Os santos o são porque Deus age neles e através deles, né? Como Nossa Senhora falou no Magnífica, o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Muito legal a tua história. Agora eu queria saber um pouquinho, cavocar um pouquinho mais, Padre Tiago. O senhor disse que era protestante. Você já tinha aqueles bloqueios assim de protestantes com relação à imagem, à Nossa Senhora, ao batismo de criança? Ou ainda você estava meio superficial? Como é que você estava naquele momento do toque de Deus ali? Eu fui batizado na igreja protestante, né? Eu me batizei numa igreja protestante, a igreja adventista do sétimo dia, era na minha rua, né? Mas, claro, assim, levado pela influência de amigos, de colega de rua, de porta, né? Todo mundo foi, também fui atrás. Comigo foi mais dois irmãos. Mas aí você percebe os resquícios de doutrina protestante na minha oração. Não foi eu que rezei. Sim. Eu vim aqui porque minha mãe mandou, então eu não fiz uma prece a ele. E assim, o mais gratificante da minha cura é que foi através da devoção a São José que eu retornei ao seio da Igreja Católica. Não, é maravilhoso. Isso é extraordinário, né? Então, assim, havia de fato, né, muito resquício, né? Uma falsa interpretação do livro do Apocalipse, né? Que, de fato, quando eu estudei teologia, eu compreendi, de fato, o Apocalipse, né? Influência de professores que eram protestantes, de amigos, né? Então, eu não tinha imagem na minha casa. Na minha casa não tinha imagem de santo. Sim. Então, eu tinha um resquício com relação à imagem,
com relação às orações, né? Depois eu tenho uma experiência muito forte com Nossa Senhora, né? Essa daí é muito mais forte do que acho que com a de São José. E, A gente então, gravar. e aí eu peguei, busquei a ajuda da igreja, né? Eu fui aonde um bispo, né? O bispo da época, que era Dom Paulo Eduardo Andrade Pontes, o bispo de São Luís. Ele pediu que eu me batizasse na Igreja Católica, até então eu não era batizado na Igreja Católica. E aí eu me submeti aí a um sacerdote. A minha primeira conversa com um padre começou 8 horas da manhã e terminou 11h40. Nossa, mãe, que conversa, hein? É que não foi só um questionamento sobre a vida de pecado. Foi, de fato, a purificação Pessoal, uhum. E, de fato, uma purificação de tudo aquilo que foi contaminação doutrinal. Implantado, sim, sim. Implantado, né? Eu conheço um pouco, assim, da doutrina protestante, porque eu quase virei protestante, quase. Eu fui perseguido. A história resumindo é assim: eu fui criado numa igreja teologia da libertação esquerda, assim, bem esquerda mesmo, não centro-esquerda, extrema esquerda. Os padres, na época ali, na minha paróquia, eles celebravam, às vezes, com foice e tal, no altar e tal. E eu cresci com muito ódio contra a renovação carismática católica. Eu detestava a renovação carismática católica. Bastante, assim, em tudo, né? Porque eu aprendi com o meu padre. Então, eu dizia que eles só rezavam, que eles mentiam com relação à cura, né? Que eles não eram litúrgicos. E muitas coisas dessas, às vezes, infelizmente, são verdades em algumas situações. E aí fui, padre, para um retiro atrás de mulher, que eu nem sabia que precisava de Deus, porque eu era católico desde criança. Lá tive uma experiência muito forte com Deus. Quando eu voltei para a minha paróquia, eu falei para o padre, olha, aconteceu isso, 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 eu tive uma experiência muito forte. E o padre falou assim, não, fica tranquilo, tem várias igrejas protestantes em volta, você escolhe uma e vai ser pastor. Falou bem assim. E aí, na época foi muito duro, porque a gente foi convidado a se retirar da paróquia, né? Eu sei que talvez aquela pessoa, tenho certeza que ela queria o bem da igreja na cabeça dela, não foi por mal, era até falta de desconhecimento. E aí, graças a Deus, meu coordenador foi muito obediente e falou, não, nós vamos continuar pagando dízimo, nós vamos continuar ajudando a festa da igreja, nós não vamos brigar com o padre, nós vamos rezar por ele. Mas, resumindo, fiquei 5 anos fora do templo, né? Não da igreja, continuava indo na missa, mas numa escola. E aí, padre, naquele momento, naquela circunstância, um amigo meu, batista, disse assim, cara, porque eu desabafei com ele, era amigo de infância, né? Falou, cara, a Igreja Católica não quer você, a gente quer, vem fazer curso de pastor. Vem ser pastor aqui na igreja. E eu falei, amigo, mas como é que eu vou ser pastor se eu acredito na Eucaristia e na Virgem Maria? Não tem como. Não tem como. Eu não vou ser um pastor autêntico, né? Então, ali, eu não virei evangélico por causa da formação doutrinária que eu recebi do meu pai, da minha mãe, né? E ali me fez permanecer na igreja. Outra coisa que eu queria compartilhar contigo rapidamente aqui é uma experiência que eu tive há uns 14, 15 anos atrás com São José também. Compartilhar contigo e com o público aí do Papo Católico. Eu morava aqui no Jardim das Américas, em um sobrado, e sumiu minha carteira com todos os documentos dentro. E tinha dinheiro, tudo. Mas o dinheiro é o menos mal, né? Desesperado, porque eu não achava, né? E aí você não pode dirigir, você não pode viajar. Eu trabalho com palestra. Sem documentação, você não embarca no avião, né? Estava chegando uma viagem e eu estava desesperado. E eu, assim, os meus santos de devoção até então eram outros. Eu sou devoto de São Padre Pio, sou devoto de Santo Antônio de Pádua, Santa Faustina, né? E eu não sei porquê, eu acho que Espírito Santo, eu invoquei São José, né? Pedi, São José, se possível, me ajude a achar minha carteira. E aí, padre, olha que coisa, eu não tenho como explicar isso. Procurei a casa inteira, revirei, tirei móveis, tudo, fui no centro, documentos perdidos, não achei nada. Um dia eu penso, bom, vou ver se tem carta aqui no correio. Eu abro a caixa do correio, a minha carteira lá dentro. E dentro da carteira, eu fui checar isso, porque eu sempre fui muito racional, né? E tem que ser, eu acho também. Você tem que... não dá para absorver tudo como sobrenatural, né? Isso não é lógico fazer isso. Comecei a ver minha carteira se tinha meu telefone, se tinha cartão de visita, alguma conta de luz, de água.
que mostrasse que eu morava ali. Mas não tinha. Então, é uma coisa que eu não consigo explicar. Eu não sei como explicar, mas a minha carteira, literalmente, ela apareceu dentro da minha caixa de correio. Sabe? São José providenciário. Exatamente. Então, assim... E aí eu, claro, eu fiquei muito grato a São José e a Deus, mas aí eu passei uns 10, 12 anos, assim, sem intimidade com São José, até que eu tive um problema financeiro no passado terrível, o maior da minha vida, que era insolúvel, era humanamente, assim, impossível de resolver. Ainda mais que eu tinha um prazo para resolver. E eu fiz a novena de São José, depois eu vou te mandar o testemunho inteiro, quem quiser ir do Papo Católico, procura aí no canal. Para resumir a conversa, assim, beirou o impossível, porque eu estou nessa área há 25 anos, eu nunca vi isso acontecer. E, para resumir a conversa, eu consegui pagar a dívida exatamente o valor que entrou, era exatamente o valor que eu devia. Então, também acredito a São José isso, sabe? E houveram muitos sinais dessa dívida que São José ajudou a interceder para eu conseguisse pagar. Tivesse meios humanos para pagar. Quando eu cheguei lá na cidade, onde eu ia fazer um evento que estava dando prejuízo, fui com o professor Marins, da Rede Vida. Busquei ele no aeroporto, fomos almoçar. A primeira coisa que ele fez, quando ele me viu, falou assim, olha, eu senti que devia trazer um presente para você. Eu falei, qual é o presente? Ele tirou um santinho de São José. E me entregou, falou, olha, eu senti que tinha que trazer São José para você. Nossa, aquilo já me mexeu muito, né? Confirmação, né? Confirmação demais. Aí chegou no evento, fiz a minha palestra, depois o professor Marins ia fazer. Escolhi um lugar vago para sentar na Assembleia. Tinha poucos lugares vagos, assim. Sentei num lugar vago, dei boa noite pro rapaz do lado. Aí ele me deu boa noite e fechou a agenda dele, que ele estava anotando, assim, estava com a agenda aberta. E ele fechou, depois de me dar boa noite. Quando ele fechou, olhei para a capa da agenda, São José. Voltei para Curitiba dia seguinte, levei meus filhos numa gruta aqui perto, em Colombo, chamada Gruta do Bacaitava. Quase não tem ninguém lá nessa gruta. É um lugar de mato aqui em Colombo, muito bonito para levar criança e tal. Tinha o guardador de carro. Posso guardar do seu carro? Pode. Olhei para a camiseta do cara, São José. São José. Então Deus estava dizendo, olha, tudo isso que aconteceu, e depois lá eu narro, né, as dificuldades no outro testemunho, Deus estava falando, olha, eu te dei porque São José pediu. Né, porque São José bateu na porta. Né? Então, assim, eu queria agradecer, assim, claro, a tua história, a tua coragem, né? Agradecer o teu sim a Deus, né? Tenho certeza que você está fazendo um bem, assim, extraordinário de onde você está. Agradecer a tua participação aqui no Papo Católico, né? A doutrina católica é maravilhosa, gente. Conheço a doutrina católica. E eu posso dizer assim, ó, assim como os irmãos protestantes dizem, né? Eu posso dizer sem nenhum pingo de medo. Né? Não vim para a Igreja Católica com a intenção de virar padre. Não queria casar, queria ter filho, queria ser hidroterapeuta, né? Mas eu digo para você que eu encontrei a salvação em corpo, sangue, alma e divindade dentro da fé católica. Amém. A renovação carismática me purificou uma coisa, né? Eu também sou da renovação carismática. A renovação carismática me purificou uma coisa. O meu amor era muito maior por São José do que por Nossa Senhora. Sim. E aí a renovação me mostrou que não, né? Na ordem da hierarquia, Nossa Senhora está em primeiro lugar. Perfeito. Bem colocado. E assim, eu nunca imaginei também vir ao sul do país, né? A minha história vocacional é bem longa, né? Mas nunca imaginei vir ao sul do país. E quando cheguei na paróquia de Antonina, vi um São José bem descascado, né? E aí eu restaurei o São José, né? Restauramos. E aí uma família nos ajudou a construir um altar dentro da igreja para colocar São José e o Sagrado Coração de Jesus. E as 2 primeiras novenas que nós fizemos foi as portas fechadas por causa da pandemia. E a última missa que nós celebramos antes de fechar as igrejas foi no dia de São José. Todo mundo já tinha fechado, eu só fechei dia 19. E aí, quando a gente fez o altar, eu abençoei, eu falei assim, bem que o Papa podia declarar o ano de São José. Eu nunca imaginei. E aí, o Papa declarou o ano de São José, nós vivemos o ano de São José de forma muito intensa, né? O nosso bispo
encerrou o ano de São José na nossa paróquia. E aí, na gruta, nós temos uma gruta no santuário, e na gruta nós encontramos um lugarzinho dentro da gruta para colocar São José. Então, hoje, no nosso santuário, para os peregrinos que chegam, tem uma gruta antes de subir a colina, com São José, e tem um altar dentro da igreja. E a grande graça que nós tivemos é, pela providência mesmo, pela ajuda dos fiéis, né? Por campanhas, a gente está construindo, levantamos já uma igreja dedicada a São José, e encerramos o ano de São José com uma igreja dedicada a ele. Né? Foi sagrado no dia 8, né? O altar dedicado. E aí, na amizade com os padres redentoristas, né? Com o padre Sérgio, né? Que eu sempre os visito, eles propôs em trazer a gente o ícone de São José. E assim, foi algo sobrenatural. Sobrenatural. O primeiro lugar que o ícone entrou foi a minha capela particular, então eu rezei primeiro sozinho diante dele. E a imagem que eu trago no meu coração é de um pai que visita os seus filhos. Que maravilha. Né? Assim, para quem me ouve agora, né, é algo muito simples, né? A minha vida é muito simples, meu testemunho é muito simples, mas foi algo muito concreto porque mexeu na minha conversão, né? Mexeu na minha fé, mexeu na minha estrutura, me fez voltar à Igreja de Cristo, né? E assim, como devoto de São José, eu não posso passar por lugar nenhum sem falar e sem propagar o que São José, o que é a devoção a São José. Então, sempre que eu vou ao Maranhão, quando eu ia todos os anos como seminarista, o único pedido que eu fazia a São José é que ele me desse a graça de ser um sacerdote santo. Amém. Que vivesse, que guardasse a minha castidade, que guardasse o celibato em prol do reino e que me fizesse um homem muito feliz e pai de uma multidão. Amém. Então, eu de fato tenho um coração muito agradecido a São José, muito agradecido mesmo, né? Desculpe. Imagina. Maravilha, que lindo, 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 lindo. Parabéns, Padre, Deus abençoe. Para os irmãos que estão nos assistindo, gente, eu recomendo um vídeo no canal aqui, né, que às vezes você é protestante, evangélico. A minha avó era evangélica, morreu católica por Nossa Senhora. E eu que recomendo um vídeo para você que está assistindo aqui. Saiba por que a igreja primitiva era católica. Procure esse aqui na busca. É um vídeo que eu fiz, Padre, sobre patrística. Os cristãos do primeiro século falavam sobre a fé. Porque, gente, os protestantes, Martim Lutero, ele questionou 95 teses da Igreja Católica. Uma das teses que ele questionou é o tripé da Igreja Católica: magistério da Igreja, Bíblia Sagrada e tradição. Ele diz que é só Escritura, doutrina protestante, né? Só a Escritura. Só a Escritura, que não se sustenta, porque a Escritura foi compilada bem depois, o cânon da Escritura veio depois. Na igreja primitiva... Eles não entendem isso, né? Exatamente. Então, assim, ou não querem entender. Ou não querem entender, né? Às vezes nem pensaram nisso, né? Então, gente, a Bíblia, ela só é a Bíblia porque a igreja compilou a Bíblia. A igreja escolheu o que entra na Bíblia, né? E a Igreja Católica, ela conhece a Sagrada Escritura, inclusive os versículos que falam contra imagens de culto e tudo isso. Existem versículos... Permanecem ali, né? E permanece ali na Bíblia Católica. Exato. Não foi tirado. Exatamente, podia ter tirado, né? Se a intenção fosse enganar, ela teria tirado, né? Claro. Mas a igreja, ela tem uma interpretação, quanto mais a gente aprofunda na doutrina, mais a gente se apaixona, né? Daniel, quando eu fui a Roma, o meu diretor espiritual era um capuchinho, né, da Lombardia, de Milão, e conviveu junto com o Padre Pio. Então, eu tive essa graça. Quando eu fui a Roma, ele disse assim para mim: Tiaguinho, ele me chamava de Tiaguinho, disse assim: Tiaguinho, não entre primeiro nas basílicas, entre primeiro nas catacumbas, e veja o que é o cristianismo na sua origem, né? Uhum. 2 anos, mais ou menos, rezando as portas fechadas, né, por causa da pandemia, e rezamos mais de 300 anos. Então, eu acho que não tem como compreender também o cristianismo sem ir à igreja primitiva, né, a patrística, né? Perfeito. E assim, às vezes a pessoa ela quer ficar aqui só no ar, né? Sim, é como você entrar no cinema.
É comentar Eu acho que poderia, no final do filme querer entender, né? Não tem como. poderia fechar o olho e imaginar o que é o Coliseu, né? O que Exato. eram as arenas, né? Exato. Então, acho que olha um pouquinho para a história dos santos dos primeiros séculos. Aliás, lê as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Já era suficiente. Exatamente. Eu cito nesse vídeo Santo Inácio, eu cito São Cipriano de Catargo, eu cito lá, bom, vários santos ali, santos e escritores da patrística, né? Eu fiz bem completo. Cartas lá, como é que é? Pastor de Hermas, Didaquê dos Apóstolos. Então, eu passo por todos esses livros. E o padre citou aí, nós vamos precisar ir terminando por causa do tempo, as catacumbas, gente. Só queria dizer o seguinte, nas catacumbas tem imagem ali do século II, do século I, já se pintava a parede, já se celebrava a Eucaristia com o resto mortal de um santo presente, às vezes um crânio, um osso, a vela já estava presente no altar. Então, as relíquias, né? As relíquias dos santos, exatamente, que é o papo para um outro programa, né? Qual que é o papel da relíquia e tudo isso. Mas eu queria te agradecer, viu? E queria convidar o pessoal aí que é do Paraná, quem sabe um dia visitar o padre lá, assistir uma missa, alguma coisa assim. Obrigado pela tua participação. Peço a sua bênção final para os ouvintes aí e Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Vale a pena também lembrar que quem resgata a devoção a São José na vida da igreja é Santa Teresa. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa apaixonada por Santa Teresa, é minha mãe espiritual, é minha mestra. E quando eu me apaixonei por Santa Teresa, que eu fui compreender que ela propagava a devoção a São José. Eu tive a graça de ir em Ávila e visitar o seu primeiro Carmelo, né, o Carmelo São José. Então, Santa Teresa chamava São José hablador. Tudo que ela ia fazer, ela contava para ele. Então, pode ser uma boa dica para a nossa vida espiritual. Conversar com São José, ter intimidade com ele e sempre contar os nossos casos, as nossas necessidades, tá bom? Amém. Eu agradeço o convite, né? Deus abençoe. Vindo por Antonina, visite o nosso santuário, né? Visite a gruta onde está São José, o altar. Muitas graças têm acontecido também por aqui. Sou muito feliz em deixar em Antonina também a devoção a São José. Muito feliz mesmo, né? Amém. Eu sempre digo aos meus paroquianos que eu só posso dar aquilo que eu recebi. Então, eu transmito aquilo que de fato eu vivo e aquilo que eu experimentei. Quero rezar por você, colocando o seu projeto, o seu trabalho, a sua vida, sua missão e a sua família nas mãos do castíssimo esposo de Nossa Senhora, né, o Pai adotivo de Jesus, que não falou nada na Escritura, mas foi chamado de justo. Então, que São José é o homem do silêncio, ele nos faça também buscar um silêncio interior para um encontro pessoal com Jesus. Darei a bênção e, por favor, rezem por mim, rezem pela nossa diocese, rezem pela nossa paróquia também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e seu castíssimo esposo São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Valei-nos, rogai por nós. Um abraço, padre. Obrigado. Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.